Poderia nos falar um pouco sobre as colônias espirituais? Qual é a sua função? No Evangelho de Jesus, o Mestre diz: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e apontou o universo. Àquela época não se sabia exatamente do sistema solar. Hoje, nós penetramos no universo que a nossa mente não tem dimensão para reflexionar em torno dessas moradas da casa do Pai. Quando Eurípedes Barçanufo, um apóstolo do Espiritismo da cidade de Sacramento, desencarnou, ele notou no além que muitos espíritas estavam desencarnando muito mal, perturbados, muito teóricos e pouco práticos, vinculados às paixões terrenas, com obsessões cruéis. Então, o que fez ele? Edificou uma colônia, uma comunidade, como nós edificamos a Mansão do Caminho, aqui, com elementos materiais, do plano espiritual, utilizando-se da energia, normalmente chamada prana. Ele edificou uma comunidade para receber os espíritas que tinham fé, mas não tinham caráter. E a comunidade de Eurípides é chamada Esperança. Qual é a finalidade? Albergar-nos. Imaginem que em cada segundo morre 7.000 pessoas. O que é morrer? A carcaça vai para o cemitério. E o ser? Fica no ar, flutuando? Fica em nuvens de algodão? Não. Há toda uma classificação de equilíbrio no universo. A Terra é um dos planetas inferiores, mas Júpiter, Saturno, acredita-se, não tem prova matemática, científica, que teria uma vida muito superior, especialmente Júpiter. Mas se nós olharmos as estrelas de primeira grandeza, a estrela da Virgem, especialmente, e nos detivermos o Cruzeiro do Sul, a olhar a estrela de Magalhães e seu brilho, que ultrapassa a nossa imaginação, é uma das moradas da casa do Pai. São mundos espirituais. Eu estive várias vezes na colônia em que minha mãe reside. Desde a primeira vez, quando eu tive uma parada cardíaca, aos 30 anos, que eu me senti lá. E há uns 2 anos, mais ou menos, eu estava muito doente e pensava que estava na hora da partida. Então eu tive um desdobramento, um sonho, no qual ela, minha mãe, me recebeu à porta do que eu chamaria uma casa. Não é uma casa como nossa casa, é algo que faz lembrar uma casa. Então ela me chamou e disse: vamos sentar um pouco, meu filho. Era uma espécie de jardim com plantas que eu conhecia e algumas que eu não conhecia. Entre essas havia uns lírios especiais, enormes. Eles nasciam, cresciam e abriam em um volume muito grande. Sentamo-nos e, curiosamente, que eu senti que o banco tomou o meu organismo. Era, portanto, um banco próprio para acomodar-nos. E eu estava com muita falta de ar aqui na Terra. Minha mãe disse: Di, estávamos preparando a sua chegada, mas recebemos instruções que você ainda vai ficar um pouco na Terra. Está se sentindo muito mal, meu filho. E eu que tinha uma vinculação muito grande com minha mãe, sem nenhum instinto de libidos. Então eu disse: está, é uma dor e é uma carência de oxigênio. E havia um lírio desse que chegava mais ou menos à minha altura e eu sentia o perfume do lírio terrestre. Ela disse: aspire o perfume do lírio. Eu peguei a planta,
aproximei-me e quando eu aspirei, a planta se diluiu e como uma substância Vic Vaporub, entrou-me e de imediato eu senti a dilatação do aparelho respiratório, respirei melhor e aquela dispneia foi passando. E eu notei que, ao aspirar o lírio, ele foi desaparecendo, absorvido por mim, até que ficaram 2 folhas verdes e o lugar onde nasceu a haste. Então minha mãe disse assim, você está com energia, mas aqui não se destrói nada. Olhe bem para a haste que você aspirou. Eu fiquei olhando, e ela disse, deseje que o lírio se refaça. Com pensamento, lembre-se. Então eu vi que daquele lugar saiu uma nova haste. Foi crescendo e abriu um outro lírio. Saímos, eu respirava melhor, segurava na mão dela, e encontrei o Nilson. Então ele me disse, olha, Di, esta é a nossa residência. Eu então queria saber uma coisa de você. Eu estou preparando a sua sala de trabalho, porque Nilson preparou aqui a mansão, construiu a casa que nós moramos, e eu dei alguns palpites. Então eu disse assim, é urgente? Ele disse, não, porque tia Ana disse que você estava para ser esperado, e então eu tenho que apressar. Eu digo, nisso não tenha muita pressa, não. Faça o favor de se dedie. Então ele mostrou o espaço e me explicou o que ele pretendia fazer. Eu disse, meu Deus, nem morto a gente deixa de trabalhar. Ainda não morreu e já está trabalhando? Que horror! Isso para dar uma ideia. Nós não ficamos errantes. Tem espíritos errantes que ficam na erraticidade, que formam um grupo de bandidos, grupo de desocupados, como aqui na Terra. Nós temos grupos de rua, seriam espíritos perturbados que aos volumes aplaudem as nossas loucuras, estimulam o crime, perturbam-nos. Mas nós temos também os lares, os santuários. Manuel Filomeno de Miranda, quando narra os seus livros, ele narra o lugar, a comunidade espiritual. Aqui em Salvador, há uma comunidade muito grande e outras, mas há a comunidade chamada Redenção, que foram os espíritos que criaram nossa casa há 200 anos, que vieram dessa comunidade para onde nós, os senhores, quem quiser, ir conosco. É um degrau do reino dos céus. Daí a tradição diz, são 7 céus, como verdadeiros círculos, aquelas camadas até o céu de plenitude, onde estão o Cristo, a Mãe Santíssima, aquele estado superior. É para isso que servem as comunidades espirituais.